Olá, meninos, iniciando o nosso tempo, tomando nota, né, de tudo aí. Vamos começar a nossa quinta aula. Nós vamos ficar hoje com os hebreus, fenícios e persas. Só que, aliás, o nosso capítulo traz essas três civilizações, mas ficaremos hoje apenas com os hebreus. Os hebreus, ele é bem conhecido. Ele está lá na Bíblia, a principal forma da gente saber como eles viveram e quem foi esse povo, tá? Então, assim, pra gente iniciar, eu gostaria só de fazer uma rápida revisão, né? Ou lembrar, não sei como queiram, sobre a Índia. Nós vimos a civilização indiana, eu só quero dizer indígena, me desculpem quando eu disser, vocês já sabem. A Índia, ela era uma porção aí localizada na Ásia, era a segunda maior população do mundo, aliás, desenvolveu-se nas proximidades aí do Vale do Rio Indo. Tem como principal o seu legado religioso aí, o budismo e o hinduísmo, entre outro exemplo de civilização que deixou diversas contribuições para o mundo moderno e contemporâneo, né? Existe um legado de técnicas médicas, entre outros, como o conceito de matemática, astronomia, foi eles que inventaram a ciência, o papel e etc. A Índia, ela é uma península, ela teve início aí com as imigrações arianas, o chamado período védico. Eram povos seminômades, eram povos sedentários, É uma religião politeísta com uma elite sacerdotal. Tinha um sistema de casta muito bem dividido. As relações de castas que até hoje prevalecem, apesar de uma militância, né, da Índia para diminuir esse impacto da sociedade de castas, mas é algo muito complicado porque é algo cultural, né, justificado aí pela questão religiosa. Tá? Foram sociedades que, devido às escavações, foi possível vermos que eram sociedades organizadas, que tinham já naquela época um desenvolvimento urbano admirável. Inclusive aí encontrou-se banheiros, né, nessas civilizações antigas da Índia. Eles estão muito embasados em técnicas espirituais, como resolver as questões do corpo. Aliás, gente, a respiração, né? Meu Deus, como a gente esquece de respirar, né? Então, assim, é uma prática da yoga ou yoga, como queiram, né? Outras formas religiosas foi o jainismo e o budismo. Então, esse é o legado da Índia antiga, a Índia clássica para nós. Gente, respirando, tá? Namastê, vamos lá. Passamos pela civilização chinesa também, uma civilização encantadora. A China atualmente é o país mais populoso do mundo, ficando apenas a Índia atrás dele. Ele originou-se também aí na região de rios. Era uma sociedade sustentada por camponeses, como sempre. Tinha uma monarquia aí baseada principalmente na questão do culto dos ancestrais. Ela teve aí nesse período antigo 3 dinastias predominantes, aí, dinastias que se desenvolveram, que foi a dinastia Shang, a Zhou e a Qin. A dinastia Han. Tiveram aí também importantes legados, né? Desenvolveu aí na última dinastia, a dinastia Han, a questão das rotas da seda, que ligava e foi importante porque ligou o Extremo Oriente à Europa Ocidental, sem contar todo o legado também do confucionismo e taoísmo. Ok? Então vamos aqui para uma outra civilização antiga também, que habitou aí o Oriente Médio antigo. Nós vamos falar dos hebreus, israelitas ou judeus. Tem gente que diz até também filisteus, ok? Então eram povos seminômades que habitavam aí a região da Palestina, a chamada Canaã, próximo também do Rio Jordão. Vocês percebem essa característica dessas primeiras civilizações, né? Que sempre estão postas aí próximos de rios. Por quê? Por conta da agricultura, né? Do fato de ser terras férteis, que mesmo que houvessem secas, era possível por conta da irrigação se desenvolverem. Era exatamente onde é o atual Estado de Israel. Essa antiga região a faixa de Gaza, compreendia a faixa de Gaza, a parte da Jordânia, a Cisjordânia aí, uma parte da Síria e do Líbano, ok? Essa região conhecida como Oriente Médio, ela passou-se, né, digamos assim, por diversas transformações ao longo do século
12 e 10 assim antes de Cristo. Ok? Pôs fim aí a grandes impérios que disputavam o poder e permitiam o nascimento de novas formas de estados, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é essa galera aí, os hebreus, tá? Que estava aí no sul da Palestina. Foi surgindo aí o reino de Israel com tribos e pastores nômades, tá, meus queridos? Não? Esses povos vinham de onde, professora? Eles vinham porque se você está num local, você vem de outro, concorda? Então, desde já antecipo, eles migraram da Mesopotâmia, eles tiveram assim uma longa caminhada, passaram pela Babilônia, viveram nos cativeiros da vida, pela Síria. Mais tarde, esse povo se originou os judeus e os árabes. Posteriormente, o termo judeu ele foi associado somente ao povo judeu, ok? Os judeus se dividiram aí... e logo foram dominados por outros impérios, né, que dominaram a região, subjugou aí o povo judeu, o povo hebreu, mas contudo permanece a cultura hebraica, ela chegou até os dias atuais. Ok, então vamos lá, de fato, compreender, contextualizar, né, eu fiz um resumão, né, e agora a gente vai contextualizar, perceber, entender como é que esses povos vão... O que levou esses povos a essa região, né? Como eles chegaram, quem já estava, o que aconteceu. Então vamos lá, meus queridos, essas são as grandes perguntas, né? De onde viemos e para onde vamos. Então, assim, sempre quando a gente vai estudar, a primeira pergunta que se faz sobre a civilização é de onde ela veio. Quando ela chegou, já tinha alguém? Já, né? Então vamos lá. Foram acontecimentos marcantes, como aí a decaída aí da Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Como assim, professora? Esses acontecimentos marcantes foi o colapso aí do bronze, que ele foi suplantado pelo ferro. Foi um período aí meio que alguns historiadores chamam denominado Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque ocorreu aí durante a Idade do Bronze, os reinos eles tinham uma convivência passiva, uma certa paz. Pois era necessário para que eles mesmos pudessem se desenvolver, comercializar, tudo isso aí por volta de 1600, 1200, 1600 a.C., tá, galerinha? O que ocorre? Quando chega-se aí a Idade do Ferro, né, além do Egito e da Mesopotâmia, desenvolveram aí também outros reinos, como aí o Império Hitita, era uma monarquia militar e religiosa. Então, teoricamente, a Idade das trevas por conta disso, porque essa relativa paz, ela vai acabar. Por quê? Porque houve um império aí que guerreava, um império muito com uma cultura militar muito forte de se expandir, de subjugar, ok? Outros povos. Então foi isso que aconteceu. Surgiu aí também o Império Assírio, né? Iniciou-se então um desenvolvimento maior ainda da metalurgia e foi possível aí a difusão do ferro, que representou um enorme avanço tecnológico. Desenvolveu-se aí tanto carros, armas, armadura, né? Ou seja, a cultura militar ela se expandiu bastante, né? E graças a isso, essa cultura militar, ela possibilitou aí, ela transformou a vida econômica e social daqueles povos e possibilitou aí a entrada de outros povos. Então vamos lá, as invasões aramaicas. Outro fator que contribuiu com o colapso aí dos reinos da Idade do Bronze foram as invasões de povos estrangeiros, conhecidos aí como povos vindos do mar. Alguns chamam de povos indo-europeus e etc. Mas não se sabe ao certo por conta da falta de fontes, ok? Esses povos produziram aí arma, ferro, superior aos dos egípcios, superior quem estavam ali naquele momento, né? Nos documentos eles aparecem aí como aliados dos hititas, chamados aí de filisteus pelos hebreus e de micênios pelos egípcios. Ok, então esse também é um outro fator, né, que contribuiu aí para a derrocada aí, né, desse período. Outros foram os arameus. Eles formaram aí uma rede de cidade-estado. Então conta-se que esses povos eles foram tão importantes que até a língua deles, com os séculos, né, a língua deles foi tomando de conta, né, do vocabulário, né, e ela suplantou, ela derrubou aí o acádio, a língua que existia. Então é nesse contexto, entende, de derrocada de um sistema e o surgimento de outro, que foi surgindo aí outras civilizações, entende? Então é aí que chegou aí as civilizações, não só os hebreus, mas os persas,
os fenícios. Ok, meus queridos. Sobre os hebreus propriamente dito, né, das suas origens ao seu êxodo, né, a sua dispersão pelo mundo, ela começa bem antes, tá? Então, assim, desde sempre os judeus, eles sofreram com essa questão das diásporas, com essas questões de ser expulsos de seus territórios, de suas terras, ok? Um exemplo forte disso é aí a questão do Holocausto judeu. Então, conhecidos também aí, como eu já falei, né, moabitas, cananeus e etc., né? Eles eram marcados aí pela crença no único Deus, né? Um Deus que eles chamaram de Javé, Jeová, Adonai, como queiram, né? Vocês percebem que quando nós estudamos Índia e China não existia esse conceito de um único Deus, né? Eles têm aí como base para os seus preceitos o livro sagrado, né? A Torá, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Se vocês pegarem, vocês já sabem que ali compõe a Torá, o livro sagrado dos judeus, ok? Jesus era judeu, tá, galera? Então, assim, de acordo com a narrativa bíblica, esse grupo era chamado, né, tem esses nomes aí estranhos, mas eu boto mais porque a gente, na memória fotográfica, a gente vai lembrando e tal, mas significa o quê? Descendentes de Eber, um patriarca lendário, não se sabe se esse patriarca existiu ou não, mas enfim. Já os mesopotâmicos e egípcios os descreviam como um povo heterogêneo e de espécies que sobreviviam negociando e pilhando e oferecendo-se como mercenário. Então, esse é o cenário, né, que é apresentado sobre a origem dos judeus. Tá? Lembrando que aqui, meus amores, né, quando a gente vai falar dos mesopotâmicos, nós temos aí que entender também que existe questões de dominação, é o olhar de cada um sobre o outro, né? Então, Abraão, ele foi o responsável por toda a identidade cultural, né, do povo hebreu. Né? Segundo a tradição bíblica, Deus ordenou que ele saísse da cidade de Ur, na Mesopotâmia, né, e começasse aí esse processo, né, de migração e de fixação na terra de Canaã, a terra prometida. Só que tem um problema, quando ele chega lá, tem outras pessoas, né? Então, Deus promete que ele vá e que sua descendência aí será numerosa e etc. Tá lá na Bíblia, talvez a maioria de vocês até conheça essa narrativa bíblica. É um povo de origem semita. Abraão, ele foi o primeiro patriarca, depois veio Isaac e Jacó, que aí está estabelecida entre a fase dos patriarcas, porque a história é dividida em fases, ok? Abraão aqui, ele é considerado o fundador das 3 grandes religiões, que são elas, monoteístas, né? As 3 religiões da humanidade, que é o judaísmo, que eu já falei, né, que possui a Torá como livro sagrado, o cristianismo, que é a Bíblia, e o islamismo, que é o Alcorão. Vale, professora, como assim o islamismo vem da Bíblia? Sim, meus amores, o Deus do islamismo, de Maomé, é o mesmo Deus dos cristãos, do cristianismo. Claro que com outras ressalvas, com outro entendimento, mas é o mesmo, ok? Alá com letra maiúscula, D com letra maiúscula, ok? A crença em um único Deus, né, e a presença de um livro sagrado. Então, basicamente, essas 3 religiões, ela tem esse tripé aí, o Deus único, né, a presença ela tem essas 2 vertentes nessas 2 características, que é a presença do livro sagrado e a crença num Deus único e verdadeiro, criador de todas as coisas. Além de partilharem tradições comuns, como se expressam com relação aí à cidade de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém é essa, ok? Eu trouxe aqui as imagens. Ela abriga esses 3 pontos que são importantes, ok? Aqui é o Muro das Lamentações, tá? Aqui é o Muro das Lamentações, ele é muito importante para os judeus, porque até hoje, né, o templo foi destruído, ele estava aqui, até hoje os judeus ficam lá, fazem suas orações, outras religiões também, mas principalmente o judeu, porque esses judeus, eles ainda esperam pelo Messias, tá? Então, eles ainda estão à espera desse Messias. Então, esse local, eles peregrinam por lá, fazendo suas orações. Aqui é o Santo Sepulcro, aqui ele é sagrado para a comunidade cristã, né, estando em voga aí tanto o cristianismo protestante quanto o cristianismo católico, também como o católico ortodoxo, ou seja, todos aqueles cristãos. E aqui é importante para o islamismo, tá? Vamos lá. Sobre Yahvé e o monoteísmo ético. São fundamentos
fundados como base aí nos 10 mandamentos, ok? Moisés, segundo a tradição bíblica, né, esse cara aí, o Moisés, ele recebeu durante a diáspora aí, que durou 40 anos, ele recebeu aí as tábuas das leis, contendo aí no Monte Sinai, contendo os 10 mandamentos de como Moisés deveria conduzir o povo, como que o povo hebreu deveria se firmar enquanto indivíduos aí, construir sua identidade cultural, religiosa e etc. Então tudo se passava pelos 10 mandamentos, né? Toda essa ética religiosa, até que tá lá, não matarás, não roubarás e etc, né? Eles acreditam na imortalidade da alma no juízo final, ou seja, assim, muito parecido com o messianismo, né? A crença que um Messias virá salvá-los, né? E o monoteísmo ético, uma concepção de uma divindade totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos, né? Que é aquele panteão dos mitos, dos deuses gregos, da mitologia, daqueles que surgem lá na Grécia, né? Então esses mitos, né, aí da antiguidade grega. Então isso não existe aqui, apesar de que eu já escutei uma vez uma palestra de um cara falando que Moisés, enfim, o abençoado aqui que eu esqueci, ele era politeísta, né? Mas ele passou por esse processo de conversão, tá? E aí ele passa a levar consigo o monoteísmo, tá? Os hebreus inauguraram aí uma nova divindade, como eu falei, que comandava o tempo e foi o criador de todas as coisas, de todo o universo. Os hebreus no Egito. O patriarca Jacó, ele migrou para o Egito com toda a sua família. Esse episódio aqui, meus queridos, ele está lá na Bíblia cristã, que é aquela parte onde José é vendido pelos seus irmãos, tá? E aí ele é vendido, uma pessoa compra ele, leva ele para o Egito e ele é totalmente inserido na cultura faraônica, ele se torna um administrador importante para Faraó, né? Então possivelmente Jacó, o pai de José, ele fugiu da Palestina, né? Fugindo aí das secas. E nesse período o Egito ele era governado, quem estava lá eram os ricos, e eles prosperaram, né? Principalmente por conta do seu filho amado e querido está lá, posto lá, né? Como administrador. Mas esse povo foi expulso porque os hebreus, passou-se esse momento de abundância aí, eles foram expulsos, e em contrapartida os ricos foram expulsos, tá? E os hebreus foram escravizados, tá? A versão bíblica dessa história ela é bem contestada pelos historiadores, tá? Por volta de 1250, segundo a Bíblia, Moisés ele foi criado pelo faraó, a filha de faraó, aliás. Então ele recebeu de Deus a ordem, a missão de libertar o seu povo da escravidão e reconduzi-los à Palestina. Também é um episódio bem interessante na Bíblia, que ele é largado naquele contexto da matança das crianças, né, pelos romanos, e ele é largado na cestinha e a filha do faraó o acolhe, né? Então ele é criado, mas chega um momento que é revelado a ele qual o destino dele, por que ele foi parar ali. Então ele vai conduzir o seu povo de volta, um êxodo aí desse povo, né, que durou 40 anos, onde justamente ele recebeu as tábuas da lei, né? Então, marcados por perseguição, né, o período aí de escravidão deles no Egito aí durou 400 anos em média, ok? Sobre os hebreus e a política e a sociedade. Os hebreus, para estudar a história dele, nós temos que andar por esses 3 períodos. Primeiramente, viveu-se, né, existe essa divisão aí da fase dos juízes, que é justamente quando os hebreus chegaram à Palestina, e lá estava habitado por povos, e etc, etc. A fase dos patriarcas, que foi aquele período de prosperidade no Egito, né, quando os hebreus migraram para o Egito. E por fim, a fase dos reis, que o primeiro rei deles foi Saul, ele cometeu suicídio aí, ele foi derrotado pelos filisteus. Davi tornou-se rei no lugar dele, foi sacrado rei aí. Mas na verdade foi Salomão que levou a monarquia ao ápice, né, dos seus propósitos aí, ao ponto mais elevado de grandeza, realizando aí obras grandiosas, como por exemplo o templo, a construção do templo de Jerusalém, que hoje só tem aquelas paredes lá que eu mostrei, ou o templo de Salomão. Desse período aqui foi feita a divisão das 12 tribos de Israel, que foi Israel e Judá, as 12 tribos. E esse templo ele já foi construído e destruído por 2 vezes. Atualmente só resta mesmo o Muro das Lamentações, tá? Olha aí a planta do templo. É um templo belíssimo, suntuoso, lindo, e hoje só resta isso.
economia e dominação. Não dá para falar do povo judeu sem falar de dominação. Então, eles deixaram de ser nômades, foram se tornando aí comerciantes, agricultores, artesãos, foram ficando aí famosos. Eles começaram aí numa sociedade primeiramente aí dividida em clãs, né, clãs familiares, e vão estabelecer aí porções de terra para trabalhar, comercializar e etc. Organizaram-se aí em corporações e ofícios, né, tá? Canaã era uma terra árida, por isso o camelo era o seu principal meio de transporte, como também de comunicação, por ser um animal resistente numa terra árida, ok? Após a morte de Saul, as 12 tribos se dividiram aí por volta de 720 a.C. As tribos do norte foram conquistadas pelos assírios, foi a primeira diáspora, eu acho. A mistura dos hebreus com povos estrangeiros aí do reino de Judá ao sul passaram a ser chamados de judeus, pois eles, de forma bem pejorativa, porque eles eram considerados aí inferiores por ter misturado-se com estrangeiros. Tá? O reino de Judá sobreviveu até 586 a.C. Nabucodonosor II conquistou a região e destruiu o templo dos judeus. Depois vieram os persas macedônios e, por fim, os romanos dominaram aí a cultura judaica. Ok? Com o imperador Tito foi destruído aí o templo de Jerusalém, né, e a expulsão dos judeus da Palestina. Nessa fase, os judeus se dispersaram, foi a famosa diáspora, que durou mais de 18 séculos e meio. A diáspora só se findou em 1948, quando a ONU criou aí o atual Estado de Israel, onde era antigamente a Palestina. E, infelizmente, os descendentes desse povo, mesmo tendo sido criado esse Estado, eles vivem um estado de intensos conflitos aí, palestinos e israelenses, eles vivem ainda essa questão de intensa de guerra, de conflitos, não se chegou ainda a um denominador comum, ok? Aí, sobre essa questão, eu passei uma atividade para vocês. Na plataforma eu postei já um link, saindo daqui já podem ir lá, tá? Eu queria que vocês escolhessem uma dessas notícias sobre a condição, né, desses judeus atualmente. Você escolhe o que você quiser, tá? E após ler você vai produzir aí um pequeno artigo, tá? É tipo uma redação, tá, meninos? Deve conter nesse artigo o seu nome, a série, a disciplina, o título da notícia. Tá bom, meus amores? Aí vocês vão mandar para mim, para o e-mail. Eu postei lá na agenda o e-mail. Tá, beleza? Vocês têm um prazo para me entregar. Até o dia 16 de junho, até meia-noite. Passou desse horário, eu vou desconsiderar, ok? Um grande abraço para cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Até nossa próxima aula, nosso próximo encontro, onde a gente vai trabalhar aí, se der, os fenícios e os persas. Um beijo no coração.